Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula hoje sobre a comunicação eficaz e o relacionamento familiar. Como eu disse a vocês antes do nosso intervalo, nós iríamos agora falar sobre como falar com clareza, especificamente falar sobre assertividade. Dentro desse contexto volátil, da convivência com a dependência química, fato que é muito comum é que os membros da família eles oscilem entre extremos de comunicação. Lembra que eu falei? Além do extremo de comunicação, o extremo emocional, Eu falei para vocês anteriormente que a pessoa ela fica triste e fica profundamente triste, ou ela fica alegre e ela fica exacerbadamente alegre. Esses extremos eles existem na comunicação. Ou a pessoa está praticando aquele silêncio paralisante, aquele silêncio que incomoda, o silêncio que faz com que a pessoa engula a raiva, a mágoa, o ressentimento, ou ela está praticando aquela explosão comunicativa, emocional, que é destrutiva. A explosão que fere, a acusação que acaba destruindo as relações, destruindo a confiança. Esses caminhos, eles são completamente ineficazes. Esses caminhos, tanto do silêncio que paralisante, aquele silêncio, aquela coisa que desde pequena olha para o filho e diz engula o choro. Engolir o choro não é algo normal, não é algo sadio. Chorar faz parte do ser humano. Ou a pessoa está naquele processo da explosão, do grito. E quando você diz assim, engole o choro, você está sendo violento ao falar e você está construindo um novo ser que vai praticar exatamente o que você está praticando. Essa violência contra a pessoa humana, que é justamente essa explosão destrutiva. Mas precisamos entender que, entretanto, nós, contudo, temos um outro caminho. Nós temos um caminho que é o caminho que, vamos dizer assim, é o caminho do meio. Eu nem vou praticar o silêncio paralisante e nem vou praticar a explosão destrutiva. Eu vou ficar no meio termo, tá certo? Que é mais eficaz, que é saudável, que é sustentável, que é justamente o quê? A assertividade. É por meio dessa assertividade que nós vamos desenvolver a nossa capacidade de falar com clareza, e falar com respeito, tá bom, pessoal? Então, a assertividade, ela se torna como uma bússola. Lembra da bússola, aquele que está sempre apontando para o norte, nos indicando o caminho que nós devemos seguir? Então, a assertividade é essa bússola, só que nos orientando dentro dos processos comunicativos. Ela nos orienta a comunicação para a honestidade sem ferir. Tá? Lembra que eu falei? Eu não preciso dizer o que a pessoa quer ouvir, mas eu preciso dizer o que precisa ser dito de forma honesta, só que sem a agressividade comum que acontece no dia a dia. Tá? Eu tenho que estabelecer novos caminhos para a minha comunicação. Se a gente for pegar assim, do ponto de vista metafórico, é como dirigir um carro em uma situação de emergência. Tá? Não se trata de travar os freios bruscamente. Se eu travar os freios bruscamente, eu vou provocar um acidente. Se a gente trouxer para a comunicação, eu vou estar engolindo a verdade. Tá? Eu vou estar engolindo a verdade, eu vou estar ali como um agente passivo, só recebendo. E, ao mesmo tempo, não é acelerar de forma exagerada, de forma descontrolada, com um mal de fúria naquele momento, atropelando as pessoas pelo caminho, que se a gente trouxer para a comunicação, é atropelando a fala do outro. Isso é agressividade. Quando a gente fala de comunicação assertiva, nós estamos, na verdade, tratando de conduzir com firmeza, com consciência dos próprios limites e com absoluto respeito pela via do outro. Tá?
Quando a gente está dirigindo no trânsito, a gente, numa via de mão dupla, a gente não entra na contramão. Porque a gente sabe que se a gente entrar na contramão, nós vamos provocar um acidente. Nós permanecemos na nossa mão, nós respeitamos o carro que está na frente, nós sinalizamos o que vamos fazer, né? Nós sinalizamos, olhamos a sinalização do outro que ele está fazendo, então eu estou respeitando a via do outro, eu estou respeitando os direitos do outro e também estou preservando meus direitos nesse processo de comunicação. Lembra? Às vezes a gente fala, né, muitas coisas assim, porque tal coisa é uma via de mão dupla. Né? Gente, a via de mão dupla não é só para favores, não, tá? Uma mão lava a outra, não é só para isso, não. Essa via de mão dupla, ela é de comunicação. Mas o meu ente querido, ele é violento quando está falando comigo e tal. Ele é violento porque ele aprendeu a se comunicar daquela forma. Ele cresceu se comunicando daquela forma. Ele está se comunicando daquela forma porque foi o hábito que ele aprendeu. Então, nós estamos aqui nesse momento, né, mostrando que estamos dispostos a mudar esse hábito. Tá? A mudar esse hábito. Nós vamos, assim, buscar aprender a dominar a técnica, né? E a desenvolver essa mentalidade necessária para navegar por esse caminho. A gente precisa entender sobre o estabelecimento de limites, né, mais claros, e a expressar as nossas necessidades com mais dignidade, tá? As nossas necessidades com mais dignidade, né? Mas você pode perguntar, Everton, o que é falar com assertividade? A assertividade, ela transcende a simples habilidade de dizer não. Tá? Dizer não é importante. Dizer não é fundamental. Mas a assertividade, ela vai além do dizer não. Tá? A assertividade é uma competência que é a competência interpessoal, ou seja, uma competência minha, de expressar os pensamentos, os sentimentos, as crenças, as necessidades de forma clara, honesta, direta e fundamentalmente respeitosa. Tá? Mas tem como ser direto e ser respeitoso? Tem. Né? Tem como ser. Basta saber as palavras que você vai utilizar naquele momento, às vezes dá aquela pausa, né, para respirar, para poder dar continuidade a uma certa conversa, e isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Né? Essa honestidade, né, essa forma direta, respeitosa, tem que estar sempre relacionada aos direitos e sentimentos da outra pessoa. Né? A gente tem que entender aquela coisa de que o meu direito termina onde começa o do outro. Não, os nossos direitos caminham juntos. Tá? Os nossos direitos caminham juntos. Se a gente pegar do ponto de vista constitucional, o meu direito é igual ao direito do meu vizinho, é igual ao direito do meu filho. Tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão respeitosa no âmbito dos direitos humanos. Né? O meu direito de ser humano é ser bem tratado, é ter uma comunicação assertiva, é ser respeitado, é não ser julgado pelas pessoas, né, desde que não seja judicialmente, né, que aí é outros 500. Então, a pessoa assertiva, ela não vai buscar a vitória pela vitória em um debate, em uma discussão, tá certo? Muitas vezes a pessoa entra numa conversa familiar com o intuito de ganhar a conversa, só que não é assim, não é como um debate político na televisão, tá? Que quem receber mais aplausos vai ganhar, mesmo que essa pessoa tenha agredido, que é o que a gente vê em debates políticos, agredido o outro, com baixaria, com coisa desse tipo. Gente, os dois perderam, tá? Para mim, se for, principalmente no ambiente familiar, os dois perderam, tá certo? A pessoa que tem uma comunicação assertiva, ela vai buscar uma solução que seja boa para ambas as partes. Tá? Uma solução que seja de favorecimento mútuo, tanto as suas necessidades,
né, quanto às necessidades daquela pessoa, né, elas sejam consideradas e elas sejam validadas também. É importante a gente destacar que a ideia do outro, apesar de não ser igual à minha ideia, mas ela também é válida, tá certo? É estabelecer esse equilíbrio entre o direito de ser ouvido e o dever de ouvir é muito importante, tá bom? Às vezes eu digo coisas aqui que a gente pode trazer muitas vezes para o ditado popular, né? Disse o que queria, ouviu o que não queria, né? Então é muito dessa história, tá? Então é partindo disso aí que a gente vai trabalhar. Eu trago para vocês alguns exemplos, tá? Alguns exemplos que são mais aprofundados da comunicação. Aí eu vou ler aqui para vocês. Nós temos a questão da comunicação, nós temos o passivo, que vai trabalhar muito a questão da anulação, e é mais ou menos assim dentro do exemplo. Tudo bem, posso fazer o que for melhor para você, eu me ajeito, né? Essa pessoa, ela acabou tendo uma comunicação corporal, um tom de voz baixo, olhar esquivo. A mensagem que essa pessoa passou foi: meus sentimentos não são importantes o suficiente para serem expressos. Sabe quando o dependente químico ele foi lá, ele voltou para casa do seu tratamento e ele de repente disse algo, fez algo, e a pessoa olha para eles assim: homem, faça o que você quiser, é um problema seu, pode deixar que eu me resolvo por aqui. Você está entendendo que passou assim um desprezo muito grande? Você anulou todos os sentimentos, todas as necessidades da outra pessoa, né? Então isso não é uma comunicação que a gente tenha como aceitável, né? Você realmente passou essa mensagem de que nada que daquela pessoa faz ou que aquela pessoa sente importa para você. Aí nós temos já uma forma mais agressiva da abordagem, né? Que a gente chama de agressivo barra confronto, né? E o dependente chegou, ele passou ali pelo, sei lá, pelo tratamento, voltou para casa, e um certo dia ele saiu, foi lá na pracinha, foi na casa de um amigo e ele demorou a chegar. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que o seu parente ali, naquele momento, vai dizer é assim: você é um egoísta irresponsável, nunca pensa nas consequências dos seus atos. Por que você chegou tão tarde em casa? Né? Olha só a comunicação que a pessoa passou naquele momento para outra, né? Um tom elevado de voz, muitas vezes gestos, né, invasivos, talvez tenha apontado o dedo, talvez tenha fechado a cara, e a mensagem que o outro recebeu nesse momento foi: eu vou vencer esta conversa, né, e impor a minha vontade a qualquer custo. Então o outro parte também para o confronto, né? Então aí você vai ter duas pessoas brigando. Agora eu vou mostrar para vocês um momento de assertividade, né? Como é que seria essa comunicação assertiva? Aconteceu o problema, né, que o dependente voltou do tratamento, deu uma saída, chegou tarde e tal, e a pessoa, o familiar, o recebe assim: eu me sinto preocupado e magoado quando você chega muito tarde sem me dar um aviso prévio. Gostaria que pudéssemos combinar um horário de corte ou que você me mandasse uma mensagem simples. O que você acha dessa proposta? Olha como foi uma comunicação totalmente diferente, né? Nesse contexto, a mensagem, né, a comunicação, a expressão corporal que a pessoa falou foi um tom calmo, um tom firme, né? Um tom firme, calmo, manteve um contato visual respeitoso, olho no olho, que isso também faz a diferença, né? Foco na descrição do comportamento e no sentimento gerado, e propôs uma solução. Não foi o julgar pelo julgar, né? Foi uma comunicação assertiva que nesse momento foi estabelecida aí por essas pessoas. Vocês reparem, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem a aula na apostila, seria bem interessante.
Vocês reparem que logo no primeiro, na primeira abordagem, a pessoa ela diz: eu me sinto preocupado e magoado quando você chega muito tarde sem me dar um aviso prévio. Ela trata de seus próprios sentimentos. Eu não estou atacando o sentimento do outro. Eu estou falando de como eu me sinto. E é muito importante, dentro da comunicação assertiva, não violenta, a pessoa entender como eu me sinto. Né? Eu me sinto preocupado, eu me sinto magoado, né? Quando você chega tarde em casa. Então, eu gostaria que pudéssemos, aí a gente já está trazendo para um campo de negociação. Né? A gente já está trazendo aí para uma responsabilidade compartilhada, que nós pudéssemos combinar um horário de corte, um horário para você chegar em casa. E eu estou estabelecendo um contrato, né, que é justamente esse estabelecimento do horário. E eu estou dando à outra pessoa o direito de avaliar a proposta e dizer sim ou não. O que você acha dessa proposta? Então, vocês reparem que a construção dessa comunicação é totalmente assertiva. Ela é justamente voltada para fazer com que a pessoa ela se sinta inserido dentro desse contexto da recuperação, ela seja inserida dentro desse contexto das responsabilidades compartilhadas, para que ela entenda que eu também tenho sentimentos. Né? Eu não posso só julgar o que ela está fazendo, a ação dela, mas eu também tenho que expor os meus sentimentos, né? Aí vem a próxima pergunta, né? Por que a assertividade é crucial na dependência química? Precisamos entender que no contexto da recuperação, a assertividade, ela é sim, é mais do que uma habilidade de comunicação. Desde o início eu digo, ela é uma ferramenta de sobrevivência familiar. Ela permite que a família e o indivíduo em recuperação, eles possam estabelecer limites claros, que eles discutam as recaídas de forma mais construtiva, que eles restituam a autoestima. Tudo isso que se perde no processo da dependência química. Estabelecer limites claros, né? O que seria isso? A assertividade, ela permite dizer não a pedidos destrutivos. Por exemplo, pedido de dinheiro para uso encobrimento de comportamentos, sem gerar culpa ou se render à chantagem emocional. Né? A gente tem que aprender, né, a dizer não. Eu quero dinheiro, mas, poxa, eu vou simplesmente dizer não. Não vou só dizer isso, né? Eu vou ter que ter uma habilidade para poder comunicar isso. Para que possa ser discutido as recaídas de forma construtiva, em vez de você, né, de nós, atacarmos o caráter da pessoa. Poxa, você falhou de novo. Né? A família assertiva foca no problema, expressando a dor e o medo e reforçando a necessidade de buscar ajuda novamente. Foi tratado anteriormente, né, a questão da dor e do medo. Eu me sinto, como foi dito, né, naquela frase, preocupado, magoado. Isso é uma demonstração de sentimento, né? A questão da restituição da autoestima, né? O dependente, ele, dentro desse processo de comunicação assertiva, ele aprende a se expressar sem agressão. O que eu pratico na melhoria da minha comunicação, o outro percebe, tá? O outro, ele vai ter o entendimento dessa minha busca, dessa implantação de uma comunicação diferenciada, e ele vai aprender, e isso é fundamental para a sua autonomia. A família aprende a se defender e a expressar sua dor sem anular a dor e muitas vezes o sofrimento do outro, né? Aí, dentro dessa perspectiva, a gente pode tratar de 3 estilos bem comuns de comunicação, né? O primeiro passo para uma comunicação mais eficaz é o autoconhecimento. Eu tenho que me compreender, né? Eu tenho que me entender quais são os gatilhos que de repente acionam o meu comportamento reativo, né?
entender os meus comportamentos, entender quais são as emoções que mexem comigo quando fulano faz tal coisa. E isso é importante. Nós precisamos identificar qual é o nosso estilo predominante de reação sobre qualquer circunstância de estresse, né? E que tome a decisão e a gente assim possa tomar a decisão de forma consciente, né? De forma pensada, a partir do autoconhecimento de como nós vamos mudar, né? Nós precisamos mudar. Então, dentro desse entendimento, é importante a gente dizer que todos nós, né, transitamos entre 3 estilos diferentes, são 3 contextos diferentes de comunicação, principalmente em momentos de crise, né, como a convivência com o dependente químico. A convivência com o dependente químico é, por si só, um momento de crise. A gente vive constantemente preocupado, porque a pessoa foi na padaria, demorou 5 minutos, eu já estou aqui louco, sem saber para onde ele foi, né? Foi à praia no domingo, deu 4 horas da tarde, não chegou, será que está, sei lá, fazendo uso de substância psicoativa? E dentre outras coisas. Então, dentro dessa visão, né, que nós transitamos entre os 3 estilos de diferentes contextos, né, um deles tende a dominar, sempre vai ter aquele predominante, que torna-se o piloto automático da gente. Sabe quando você está no avião e você bota lá no modo e o avião vai sozinho? A nossa comunicação muitas vezes é assim. E essa comunicação no piloto automático é o que fere, né? É o que destrói as nossas relações e que dificulta todo o processo de restabelecimento, de recuperação do dependente químico, favorecendo sempre o processo de recaída, tá? Eu montei para vocês aqui uma tabela bem legal, que essa tabela ela vai trazer um pouco de luz e entendimento, né, sobre as consequências de cada estilo na dinâmica familiar. Vocês podem imprimir essa tabela, leiam assim de vez em quando, vocês podem colar no espelho, cola na sala aí da casa de vocês, em algum lugar, e vocês vão ver que é bem interessante. E nessa tabela eu dividi estilo de comunicação, crença interna principal, a manifestação na família, verbal e corporal, né? E o impacto na dinâmica familiar daquele tipo de comunicação, daquele estilo de comunicação. O primeiro estilo é o passivo. Lembra o passivo que era relacionado ao silêncio? Pronto. O passivo, que é quieto demais, né? Então, a crença interna principal, meus sentimentos não importam. O importante é evitar o conflito. Então, a pessoa se cala, não se comunica de jeito nenhum, porque ela acha que se abrir a boca vai ter problema. Qual é a manifestação dentro do contexto familiar, né? Quando eu falo a manifestação, é o verbal e o corporal. Tom de voz baixo, ombros curvados, né? Que é aquela coisa assim que é bem característico do abandono, né? Evita contato visual, que é justamente aquela coisa da falta de confiança em si próprio, na sua capacidade, né? Frases como tudo bem, não se preocupe, eu faço, ou seja, o não se importar com o sentimento do outro, com o emocional do outro, com as necessidades do outro, né? Você vê que é aquele comportamento assim, onde a pessoa não tem nenhum contato visual. Qual o impacto disso na dinâmica familiar? Gera muito mais ressentimentos, muito mais mágoa, né? A mágoa acaba se tornando até uma coisa crônica, porque a tendência do silêncio é ele se intensificando e as pessoas começam a praticamente não se comunicarem mais dentro do ambiente familiar, né? E quando há uma comunicação, essa comunicação vai ser uma explosão emocional, né? Isso vai ser uma explosão emocional. A pessoa vai se anulando de uma forma e ela vai ensinando ao outro que os seus limites podem ser ignorados. Ou seja,
Você pode ir para a rua, você pode consumir sua droga, você pode passar noites e noites dentro de uma boca de fumo, você pode fazer o que você quiser. Eu estou na minha, eu não quero saber. Então, todos os meus limites, eles podem ser, né, ignorados, eles podem ser ultrapassados, porque eu não estou nem aí. Esse é o passivo. Né? Vocês percebem que é algo que acontece? Né? Será que algum de nós aqui, vocês aí que estão assistindo, conseguem perceber esse comportamento em algum lugar ou em algum momento da vida de vocês? Né? Que é danoso. Às vezes a gente convive tanto com isso que a gente deixa passar, a gente esquece, a gente nem percebe. Esquece não, a gente não percebe. Talvez muitos de nós aqui só estejamos sabendo que isso tem nome, né, agora, mas é isso aí. O próximo estilo é justamente o estilo do agressivo, que é aquela pessoa grossa demais. Nós saímos de uma pessoa quieta demais para uma pessoa grossa demais, né? Aquela pessoa extremamente grosseira, arrogante, briguenta, né? E a crença principal dessa pessoa, né, que é aquela crença interna, é: minhas necessidades e medos são urgentes, preciso atacar para me defender e controlar a situação. Sabe aquele pai que bota o dedo na cara, aquele pai que bota as roupas da pessoa numa mochila e joga na rua, eu vou lhe expulsar, né? Se você chegar depois de 10 horas da noite, você não come aqui em casa, né? Ah, você estava na rua com aqueles seus amigos drogados. Esse é o controlador, né? É a pessoa que ela, para se sentir segura, né, para se sentir no controle da situação, ela vai sempre estar numa posição de ataque. Né? E qual é a manifestação na família? Né? A forma verbal e corporal dessa pessoa é de sempre ter um tom elevado na voz, se mostra extremamente hostil, né? Ou seja, as pessoas estão sempre com medo, né? São gestos bruscos, aquela coisa, né? De repente aparece aquela sandália nas costas, né? A voadora, e é desse jeito. A invasão do espaço, entra no quarto daquela pessoa, do seu filho, sem bater na porta antes, né? Aproveita enquanto a pessoa não está em casa para fazer uma revista nos bens daquela pessoa, né? Quebrando ali qualquer possibilidade que tivesse de estabelecer uma relação de confiança, né? Normalmente usa frases como você sempre estraga tudo, né? Você nunca faz a coisa de forma correta, você não consegue, você não pode. Então, essas são as frases comuns dessa pessoa agressiva. E qual é o impacto que isso vai provocar aí dentro das relações familiares, né? Gera medo, isso é o principal ponto do agressivo, ele vai gerar medo. E essa questão, gente, da agressividade, você vê que não é só em relação ao dependente químico, não, tá? A violência doméstica, ela começa justamente a partir daí. Essa agressividade, e é um tipo de violência, a prática do medo em cima do outro, né? Uma violência psicológica. Então, gera medo, coloca o outro sempre numa situação de defesa, né? E também ocasiona aquele afastamento emocional. Evita qualquer possibilidade que eu possa ter de me comunicar e me reconectar com aquela pessoa. É a história de construir muro e não ponte. A violência, ela sempre vai erguer muros entre as pessoas, tá? Então, ela vai destruir a confiança e ela vai tornando a comunicação sempre um campo de batalha. A comunicação sempre vai ser uma guerra. As pessoas vão estar sempre ali, uma gritando com a outra, uma desafiando a outra, e nunca vai se chegar àquele ambiente agradável, aquele ambiente favorável da comunicação assertiva. Agora nós temos o nosso terceiro estilo. Espero que vocês estejam acompanhando aí na apostila, tá bom? Agora nós temos o nosso terceiro estilo, que é justamente o assertivo.
Lembra que eu falei que a via do meio? Pronto. Então agora a gente está na via do meio, que é a comunicação na medida certa. Então, a comunicação na medida certa, normalmente a crença interna da pessoa é: meus sentimentos e os seus sentimentos são muito importantes, né? São muito importantes. Nós podemos encontrar uma solução justa para ambos. Nós podemos encontrar uma solução que seja boa para mim e para você e para a nossa família, né? Você vê que aí eu já estou partindo para uma situação de envolvimento, tá? Envolvimento. Eu estou validando os sentimentos da outra pessoa, estou inserindo ela no processo de construção dos processos que vão solucionar os problemas, né? E estou me colocando à disposição para ajudar. E a expressão corporal, a mensagem, né, da manifestação corporal no seu familiar é justamente o quê? É um tom calmo, é uma postura ereta, né? Não é o cara cabisbaixo, né, lá do passivo, do quieto, nem é aquela pessoa autoritária, né, do agressivo, mas é uma postura ereta, contato, né, visual, olho no olho, de forma lógica equilibrada, né? Frases como: eu me sinto triste, preocupado quando isso acontece, vamos encontrar uma solução. Eu me insiro, né, dentro do contexto, expondo os meus sentimentos, porque quando eu exponho os meus sentimentos, eu estou dizendo para o outro: venha, eu te acolho, eu entendo o que você está passando, fale mais sobre isso. Pode se abrir, pode contar as tuas dores, os teus sentimentos para mim, porque eu estou me abrindo também com você, né? E esse comunicar assertivo, ele gera um impacto muito positivo dentro da dinâmica familiar, porque ele vai construir respeito, vai construir segurança, gera uma confiança mútua. Eu confio em você, você pode confiar em mim. A coisa do dinheiro, né? Eu quero dinheiro, me dê R$ 10, que eu vou ali comprar um negócio. Toma os R$ 10, vai lá, compra. Passa na padaria, na volta, e traz para mim tanto de pão. Você já estabelece ali uma espécie de contrato, tá? Eu estou te dando dinheiro, mas volte, porque eu preciso do pão para nossa janta, nosso café da manhã, né? Então, você tá trabalhando o envolvimento. Então, essa comunicação assertiva, ela abre esse espaço de forma genuína para que a resolução dos problemas, né, dos problemas na família sejam apresentados e que haja, sim, um crescimento individual, meu e da outra pessoa, né? Vocês viram como essa comunicação ela é importante. Então, esses 3 estilos são os estilos que nós precisamos entender, os 2 que nós precisamos evitar, passivo-agressivo, e o terceiro que nós precisamos praticar, que é justamente a comunicação assertiva, que é a proposta dessa aula, né? É a gente poder aprender um pouco sobre a comunicação assertiva no contexto da dependência química, né? É estabelecer uma comunicação saudável e que possa trazer aí confiança dentro dessas relações. Dicas práticas que eu posso trazer para vocês, né, para falar melhor e com mais assertividade, é a seguinte, né? Eu coloquei aqui para vocês de forma muito clara. Gente, eu tentei fazer a apostila de uma forma muito clara para vocês entenderem, assim como todas as outras apostilas que eu faço, né? Inclusive, eu deixo para vocês aqui nessa aula o livro, né, de comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg, que é fantástico o livro, tá? Leiam não, estudem o livro, estudem, tá? Então, uma das dicas práticas é a seguinte: a assertividade, ela não é um dom inato, como eu falei no início de nossa aula. Ninguém nasce comunicador, ninguém nasce com essa habilidade de falar, de se comunicar, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolve. São habilidades psicossociais que se desenvolvem através de prática intencional. Eu preciso querer,
né? Eu preciso querer aprender, eu preciso querer me comunicar de forma mais assertiva. Ou seja, são práticas intencionais. O segredo para que a gente consiga fazer isso no dia a dia é justamente substituir a linguagem da acusação pela linguagem da responsabilidade pessoal e da descrição objetiva, né? A gente pode começar, não precisa começar com algo grandioso, minha comunicação a partir de amanhã vai estar totalmente... Não vai, né? Então, a gente começa com pequenos passos, a gente começa aplicando pequenas técnicas, né? E a seguir eu até coloquei uns para vocês. Começa entendendo passivo, agressivo, assertivo. Começa daí. Se começou a entender isso daí, você já vai estar num ótimo caminho, tá? E gradativamente você vai partindo para a elaboração de conversas mais desafiadoras, você vai implementando novas fórmulas de como se comunicar bem, e você vai ver que esse hábito seu vai se tornar também o hábito da pessoa que te ouve, né? E da pessoa a qual você está ouvindo. Lembra que a comunicação assertiva é ler, falar e ouvir, tá? Comunicar não é só você falar, não. Às vezes a gente senta para contar um problema nosso para uma pessoa e quando a gente conta o início da história, a outra pessoa já começa a dizer que todos os problemas do mundo só quem tem é ela, né? Então é terrível. Então você passa de uma pessoa que precisava somente desabafar e fica ali naquele papel de coadjuvante, porque a outra pessoa vai dizer que teu problema não importa e que o dela é maior que o teu. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Então a gente precisa só aprender que comunicação assertiva é falar e ouvir, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês na apostila algumas ideias, tá? Práticas. A primeira ideia que eu coloquei foi: utilize a fórmula eu, a linguagem e responsabilidade pessoal, né? Que aí a gente traz para a responsabilidade. Qual é o princípio? Apropriar-se do seu sentimento em vez de projetar a culpa no outro. A frase "você me deixa" coloca o seu estado emocional na responsabilidade do outro, gerando defesa, né? Então, você me deixa com raiva. Você me deixa com medo. Você me deixa assustado. Então, eu estou sempre jogando a responsabilidade para cima da outra pessoa. A proposta é que, em vez de acusador, né? Em vez de acusador, você possa usar uma frase diferente, né? Você me deixa nervoso com essa sua mania. Ó, que coisa muito estranha. A gente parte para uma coisa mais assertiva. Eu me sinto extremamente nervoso quando a discussão atinge um tom de voz muito alto e desrespeitoso. Eu me sinto, é um sentimento meu. O meu sentimento foi gerado por mim, né? Eu não estou transferindo a culpa para outra pessoa. Você me deixou. Não. O meu sentimento, quando a conversa fica acalorada, quando a conversa fica num tom muito alto, eu me sinto extremamente nervoso, né? Então, às vezes, esse é até o momento de uma frase dessa de dizer assim: vamos se acalmar um pouquinho, eu vou tomar uma água, depois a gente continua essa conversa. Entendeu? Então, isso é ser assertivo. Ser assertivo também é saber a hora de se calar, né? Também é saber a hora de não seguir adiante com algo que não vai ter nenhum tipo de produtividade naquele momento, né? Naquele momento. Quando eu falo se calar naquele momento, não é se calar e ficar o resto da vida sem querer falar, não. É se calar naquele momento. Deixa eu tomar uma água, daqui a algum tempo a gente volta para discutir de novo, para tentar terminar a nossa conversa. Show. Você já fez um acordo. Descreva o comportamento. Não é para julgar o caráter do outro. É o princípio. Ataques ao caráter, os rótulos, né, que a gente no ser humano, ele é fera em rotular as pessoas, né? Os rótulos, eles são extremamente destrutivos, tá? Eles são extremamente destrutivos. E muitas das vezes eles são ineficazes, né? Tente focar no que a pessoa fez, não no que ela é, tá? Foca no que foi feito, na ação. A pessoa que usou droga, e ela
não precisa ser rotulado, você é um drogado. Não. Poxa, filho, por que você foi lá novamente, você usou novamente? Né? Foi o que ela fez. Não é o rótulo dela ser drogada. Em vez do rótulo, você é irresponsável e desorganizado. Já rotulei 2 vezes. Né? A gente tem que fazer uma experimentação diferente. Aí a gente chama de descrição. Quando você não ligou para avisar que não viria para o jantar, eu fiquei muito ansioso e preocupado com a sua segurança. Olha a diferença. Eu passei de um cara agressivo que rotula o outro de irresponsável e desorganizado pelo atraso, para uma pessoa amorosa, né, com compaixão e que se responsabiliza e que se preocupa pelo outro. Eu fiquei muito ansioso e preocupado com a sua segurança. Eu fiquei preocupado pelo outro. Né? Então, é uma abordagem assim que julgou a ação do atraso e não julgou o caráter da pessoa de forma nenhuma. Né? Na verdade, nem julgou, né? Foi mais focado na questão da ação. O ponto 3, né, que eu coloco mais 2 pontos aqui para frente, o ponto 3 estabelece limites com firmeza e amor. O sim ao amor e o não ao comportamento. Às vezes, a gente quer julgar a pessoa pelo caráter que a pessoa, né, que nem deveria existir, mas se julga muito isso. O princípio desse estabeleça limites com firmeza e amor é justamente, limites não são punição, são uma declaração de autocuidado e de compromisso com a saúde da relação. Por exemplo, prender o cara num quarto. Né? Você está limitado a não sair do quarto por 1 semana. Isso é a prisão. No primeiro momento que a pessoa tiver a oportunidade de sair, ela vai fazer pior do que fez, porque ela vai partir para uma ação. Né? Um exemplo prático de limite: eu te amo profundamente e quero te ajudar incondicionalmente na sua recuperação, mas eu não vou mais emprestar dinheiro para que ele seja usado em comportamento de risco. Você viu que eu não estou dizendo, eu não vou mais dar dinheiro para você ir para a boca de fumo. Não, eu não vou dar mais dinheiro para você, né, para ajudar em comportamento de risco. Posso, no entanto, te ajudar a buscar o telefone de um grupo de apoio, de uma casa de acolhimento. Posso falar com um amigo meu que pode te ajudar. Né? Você dá um não, mas você começa esse não com um abraço, né, acolhedor, um abraço fraterno, amoroso. Né? Eu te amo profundamente, né? E quero te ajudar incondicionalmente, né, na sua recuperação. Aí entra o que eu até já falei, né, que é a famosa pausa tática. Né? Faça uma pausa tática. É o poder de contar até 10. Né? Quantas vezes a gente não vê, às vezes a pessoa, peraí, calma, 1, 2, 3, não é aquele momento assim de você respirar. Né? O princípio é que diante de uma emoção intensa, o nosso neocórtex, né, que é a parte justamente do raciocínio, né, a nossa parte racional, aliás, ele é sequestrado pela amígdala. A amígdala, ela é a parte do nosso cérebro que ela é responsável por nos fazer ficar em alerta, né? Sentir medo e a raiva. É lá na amígdala que isso acontece. Então, a pausa permite que você volte para o equilíbrio. Ou vamos contar até 10. Não, respira profundamente, solta. Mas lógico que a gente não vai fazer assim, né? Lógico que não vai fazer assim. Então, se sentir a raiva subindo, é só respirar fundo. Peça um tempo. Pede um tempo. Ó, estou muito chateado e agitado agora para continuar essa conversa contigo. Para que possamos conversar com respeito, para que a gente não possa ferir um ao outro, né? Eu peço que a gente possa fazer uma pausa, vamos descansar nossa mente uns 10 minutinhos, tomar uma água e a gente volta para conversar a respeito disso daqui, para que o nosso diálogo seja produtivo. Essa é a forma com que a gente pode, né, pedir essa pausa tática, né, para que aconteça uma comunicação melhorada, tá? Até porque muitas vezes quando o assunto ele fica acalorado, as agressões elas começam a ser normais, né? Elas começam a sair tanto de um lado, quem ataca, o outro que se defende também vai querer atacar e vai começar aquela coisa, eu que vou ganhar essa discussão, esse debate, e vai virar aquele inferno
na comunicação, né? E isso não é bom. Isso não é bom. E o quinto ponto, tá? O quinto ponto e último ponto que eu trago aqui para vocês é justamente evitar a generalização destrutivas e os rótulos, mais uma vez, né? Só que de forma diferente. O princípio, palavras como sempre, como nunca, elas não são precisas, né? Elas não são precisas. Elas são exageradas e acabam fazendo com que a outra pessoa se feche e fique sempre na defensiva de modo automático. Você nunca faz o que a gente combinou, você sempre faz a coisa errada, porque é constante, né? Sempre é permanente, né? Nunca é algo constante. Então, eu preciso substituir essas palavras. Em vez de eu dizer assim, você nunca me escuta, eu posso dizer, sinto que nesta última conversa você não ouviu o que eu tinha para dizer. Foi na última conversa, né? Porque existiram outras conversas para trás. Será que ele nunca escutou nada do que eu falei? Então é muito pesado você chegar, você nunca me escuta, né? Ou você sempre faz tudo diferente do que eu digo. Não, alguma coisa ele pode ter feito, né? Conforme nós combinamos. Então, é importante substituir isso e pontuar qual foi a conversa. Ó, lembra que sexta-feira da semana passada a gente combinou tal coisa, mas infelizmente não deu para você cumprir? Vamos tentar novamente, né? Então, são mudanças de pequenas palavras que no final da comunicação vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer toda a diferença do ponto de vista do propósito da conversa. Aí eu proponho a vocês, vamos para o nosso intervalo, né? Mas eu proponho a vocês uma atividade prática. A atividade prática que eu chamo de o Diário da Assertividade. Vamos lá, propósito: transformar o aprendizado teórico em prática reflexiva diária. Primeira parte da nossa prática, registro. Durante uma semana, né, vocês vão anotar detalhadamente uma situação em que você se comunicou de forma passiva ou agressiva. Anota lá no seu caderninho de registro, tá certo? Vocês podem até dar uma debatida aí entre vocês, algo em relação a isso. Peço até o apoio, se os técnicos puderem desenvolver essa atividade com vocês, seria bem interessante. Reescrita. Aí você faz uma outra colunazinha. Na coluna seguinte, você vai reescrever exatamente o que você disse ou o que você gostaria de ter dito para a pessoa, só que de forma assertiva, aplicando a fórmula do eu e as demais dicas que a gente passou. Lembra, foram 5 dicas que a gente passou aqui, tá bom? Só para relembrar as 5 dicas que a gente passou. Foi a fórmula do eu, tá? O não julgar o caráter, que a gente falou, estabelecer limite com firmeza, mas baseado no amor, a pausa tática e, por último, a não generalização, tá? De algumas coisas. Aí, a parte 3 dessa prática é justamente a prática mental, que é pratique essa nova forma de comunicar mentalmente e se comprometa a aplicá-la na próxima oportunidade. Vocês entenderam como que é? Primeiro, eu vou anotar uma situação onde eu fui agressivo ou passivo. Segundo ponto, eu vou reescrever aquele momento, né? Vou reescrever aquele momento de forma assertiva. E depois eu vou mentalizar essa forma de comunicação assertiva. Você pode até falar na frente do espelho, né? Quem está em casa assistindo aí pode gravar no celular para assistir. Isso é uma técnica que a gente usa na comunicação, tá? Para poder desenvolver nossas habilidades comunicativas. Gente, agora a gente vai para aquela pausa, tá certo? E na próxima aula agora, né, depois da pausa, nós vamos falar um pouco de ouvir de verdade e entender o outro de forma empática, tá bom? Eu vou lá, mas eu volto já.